mesa, agradecer o convite do CIP, da candidatura do António Maria para estar aqui presente e dizer que não é fácil falar agora, particularmente depois da intervenção do Dr. Santana Castilho, que disse quase tudo sobre a situação, mas também assinalo com agrado e parte do sentido da intervenção e nesse sentido o posicionamento feito aqui pela doutora Cristina da Câmara Municipal de Braga. Quando pediram para conversar sobre este assunto, e é uma reflexão que nós vamos fazendo, por exemplo, colegas que todos vamos fazendo, a primeira questão que eu tive e que tivemos quando se fala de municipalização do ensino, no contexto presente que nos traz aqui hoje, foi de algum desconforto. E porquê? Pelo silêncio e ausência de efetiva divulgação e debate, com que aparentemente tem sido preparado, e também por aparentemente estarmos perante uma municipalização do ensino não solicitada pela imensa maioria daqueles considerados na mesma, em aparente contradição até com os próprios princípios que deviam nortear qualquer descentralização. Este silêncio, a ausência de auscultação e debate prévio, promovido por quem preconiza a sua superior e central evolução e o não integrar neste momento as preocupações e a procura de quem dela vai ser alvo, autarquias, escolas e agências locais ligadas à educação, leva-nos a pensar que outra agenda de interesses, e ela já foi clara na direção do Dr. Santana Castilho, pode estar presente, que não das do poder e das comunidades locais. Podemos estar assim, e este debate é muito importante nesse sentido, para tentar clarificar, perante até um possível presente envenenado, quer para as escolas, quer para a comunidade educativa local, quer e até muito particularmente para as próprias autarquias. Muitas vezes estas alegadas transferências de responsabilidades para o poder local podem ocultar não mais transferências de carga administrativa e encargos financeiros numa perspectiva de redução destes últimos. Alguém acredita, neste momento, por muito bondosa que fosse esta medida, no contexto financeiro atual, houvesse uma transferência que não tivesse uma intenção claramente economicista? Ninguém acredita. Um outro fator incomodativo e até sui generis é a aparente ausência das escolas do debate da auscultação e particularmente da negociação concreta. Porquê? Porque o discurso político até à data, e que é transversal a todos os quadrantes, tem sido até agora de aprofundar a autonomia de cada comunidade escolar. E assim, não faria muito sentido neste momento, se tivermos reiteradamente a falar a autonomia das escolas, faladamente, de repente é feita tábua rasa quando surge esta proposta. Esta sua ausência das escolas no processo traduz não só uma versão deste princípio, como uma clara subalternização das mesmas. Provavelmente, uma preocupação com a forma menos positiva, mas mesmas certamente o encararão. Na leitura das propostas minutas atuais, surge claramente que a transferência de poderes previstas não é só do poder central para o município, mas também, e muito, das escolas para este último. Neste caso, volto a dizer, a intervenção da doutora Cristina Paulo de Palhares foi excelente, porque realmente, quem veja a matriz, muitas das competências que neste momento cabem às escolas, as escolas não são diretores, passariam para a autarquia. Isto, se estamos a falar de descentralização e de aproximar a decisão dos decisores, estamos, pelo contrário, a afastá-la. Assim, o seriedade e o respeito com que cada autarquia encarará a identidade e a autonomia das instituições educativas que integram serão de todo relevantes. Neste caso, volto a dizer também que estamos em Braga, que é uma autarquia que até agora tem demonstrado particular sensibilidade para com a educação, como também a percepção da importância das especificidades de cada comunidade educativa. Para além, já agora, de todo o seu mérito, obviamente individual, é todo relevante que o Presidente da Assembleia Municipal, e aqui presente, seja precisamente uma diretora de agrupamento. Mas, no geral, estamos claramente perante o retrocesso da construção de autonomias substantivas das comunidades escolares. Os poderes atribuídos aos municípios para relevantes tiveram mesmo que implicar a transferência desses poderes das comunidades e do poder central para as autarquias. Assim, temos esta aparente pisaria de um processo que, idealmente, tem como princípio aproximar da decisão dos decisores, esteja a ser, por outro lado, superiormente preconizado e recentralizado na sua negociação. Surge aqui uma dúvida transversal a todos os processos de centralização e de aproximação democrática dos decisores do âmbito da sua decisão. Em que medida isto é sempre positivo e benéfico?
esta aproximação. Abstratamente, parece ser. Estamos mais perto da democracia direta. Em que a realidade real da decisão está muito mais próxima dos decisores. Na justificação do presente processo, o Ministro Poiás Maduro referiu que o nosso país é dos mais centralizados da Europa, que a descentralização traz mais proximidade na relação entre as comunidades e as entidades locais e que essa proximidade também permite uma responsabilização mais direta e imediata dos decisores desses problemas e permite uma melhor adaptação das políticas públicas às diferentes realidades nestes territórios. Isto é aparentemente bastante positivo. Só que, como em todos os processos de decisão democrática, aqui é criticamente importante o sentido de responsabilidade de todos. Decisores, diretamente dos eleitos e indiretamente também dos eleitores. Assim como é próxima à realidade, também é próxima à consequência da decisão. E há decisões que, para serem responsáveis e respeitadoras dos direitos de todos, têm muitas vezes que ser claramente incómodas. Um exemplo muito simples é que se um distrito precisar de uma lixeira, o distrito tomará a decisão e escolherá qual o conselho quer receberá. Mas se a decisão couber a cada conselho, qual o seu eleito que tomará corajosamente a decisão de receber a lixeira, sabendo que o superior interesse do distrito, mesmo sabendo que o superior interesse do distrito assim o impõe, mas que claramente vai contra a vontade dos seus eleitores. Assim como a descentralização, esta crescente responsabilidade cabe conferir não só aos eleitos, mas também aos eleitores, que terão que perceber que nem todas as decisões terão que ser as populares. Senão, num contexto destes, corre-se o risco de se defendam apenas os interesses dos com mais influência política, capital sociocultural para manipular o sistema, ou ainda com mais capacidade de mobilização. Se assim não acontecer, estaremos perante uma grave perversão do Estado de Direito e perante somente uma ditadura de maioria. Vindo para o contexto escolar, e todos nós estamos em escolas, e falando daqueles tópicos que às vezes falam-se mais nos corredores do que abertamente, ainda outro dia um pai vinha para a escola para colocar os filhos para escolher uma escola do agrupamento. E uma das perguntas que fez foi: e há meninos ciganos lá na escola? Agora, quando se aproxima para cada comunidade de escola, isto é, não estou aqui a fazer nenhum julgamento, apenas a constatar o facto, preferem, idealmente, acabam por ter esse discurso de preferir, por exemplo, não ter os meninos dentro da linha. Como lidar isso quando poder estar muito próximo do local? Como lidará? Como lida um agrupamento de escola já com esta realidade? Como lidará uma autarquia, por exemplo? Qual a tentação que poderá ter para satisfazer uma maioria? Esta é a razão por que, muitas vezes, alguns blocos de decisão são, em muitas nações, mantidos centrais e fortemente protegidos por cartas de direitos. Podemos estar aqui perante um outro perigoso nível de responsabilização do poder central, que não só financeiro e desinvestimento a nível nacional na educação, bem como perante outra armaria para o poder local. Mesmo no contexto financeiro, a autarquia, até por muito mais próxima das evidências, poderá ter que acudir a necessidades das escolas, muito para além do que superiormente a tutela financeiramente lhe disponibilizará. Falei no caso positivo de Braga, mas a nível nacional, muitos outros diferentes poderão existir, como o Félix Lima. Podemos estar perante um claro acentuar das assimetrias nacionais a nível de educação. Os municípios não são iguais, não dispõem de igual relação com o poder central, possuem, por exemplo, níveis muito diferentes, e o Dr. Santana referiu isso, de endividamento passado, lhes alteram fortemente a capacidade de atuação. Em debate recente sobre o mesmo tema, Licínio Lima alertou, para além do facto já anteriormente referido, das escolas e agrupamentos não estarem a ter voz ativa no processo. Esta proposta de municipalização da educação não corresponde a uma verdadeira descentralização, mas a uma mera delegação de competências, em que os municípios se tornam meros executores subordinados, subvertendo o princípio da autonomia do poder local. A este propósito, e mais brevemente, David Justino e Susana Batista referem que, existindo dois conceitos realmente associados às políticas e aos processos de centralização educativa, o de municipalização, quando aplicado à transferência de poderes e competências das autarquias locais, especialmente os municípios, e os de autonomia, quando essa transferência se processa para as escolas, independentemente da natureza ampla e relevância desta transferência, trata-se de duas tendências distintas de centralização. Em qualquer dos casos, estaremos perante processos mais ou menos negociados e consagrados por norma coerciva do poder central. Raramente, no particular caso português,
resultam da iniciativa e da reivindicação das comunidades e poderes locais. É neste contexto que David Justino e Susana Batista entendem que estamos mais perante, sim, uma partilha do poder de regulação do que outra realidade. Aqui também cabe um termo de ensino, explico a Universidade de Minho, bastante aquela velha debate entre o que é descentralização e o que é, na verdade, apenas somente desconcentração. Ou seja, as decisões são apenas transferidas para a periferia, mas, na verdade, tuteladas completamente e orientadas pelo poder central. Então, a periferia apenas se torna-se, não vou chamar marionete, um poder muito forte das intenções do poder central. E Cínio Lima alerta ainda para a natureza do contrato de negociação, que, no seu entender, obedece uma teoria contratualista que privilegia valores instrumentais como a eficácia e eficiência e não valores substantivos, como a democracia, e abre a porta a quem fornece o melhor preço. Esta autonomia educativa, quer de escolas, quer de município, estará assim sempre limitada na sua aplicação pelo respeito das metas de melhoria de desempenho traçadas contratualmente e que são já agora as seguintes: redução da porcentagem de alunos em avaliação de meios do ano escolar face ao ano anterior, classificações nas provas finais e nos exames nacionais, variação anual dessas classificações superior à média nacional e redução da taxa de retenção face ao ano transado com manutenção em caso de zero. Como se vai ser possível executar com currículos locais verídicos, verdadeiros e fortes neste contexto? Que mercado educativo vai existir? Que visão de educação escolar é esta, então, que se pretende contratualizar? Isto vai um bocado tem sido um processo. Por exemplo, no caso de Braga, nós tínhamos um mercado educativo, havia muitas escolas que trabalhavam, competiam entre si pelos alunos, e havia muito pouco dirigimento superior. Quando se constituíram os mega-agrupamentos, grande parte desse mercado é claramente cerceado. Há uma grande tendência para os alunos acabarem por permanecer, por diversos fatores, dentro do próprio agrupamento. Se agora acabarmos por ter com o município um mega agrupamento decisor para onde vão os alunos, onde é que estão, é claramente, por exemplo, totalmente a subversão de qualquer mercado educativo. E aí, nesse sentido, até aparentemente contrassensual com o que é preconizado pelo governo português neste momento, que é claramente neoliberal. Já agora, portanto, que visão de educação esta que se pretende centralizar? Será aquela que José Augusto, diretor está presente este recente caminho, refere como uma meramente instrumental, uma educação subordinada aos interesses imediatos do mercado de trabalho, uma educação ao serviço da economia orientada apenas para a formação não elevada eficiente do ambiente, uma educação desprovida de formação para os valores essenciais da humanidade, uma educação despida de estímulos ao desenvolvimento pessoal, social e ético das crianças e dos jovens. José Augusto acrescenta, e eu subscrevo, o conhecimento, poder de decisão, a capacidade de dominar a vida dos outros tem que assentar sempre num forte cimento de valores, de ética e de responsabilidade social. Então, que autonomia estamos aqui a falar? Um último ponto muito pertinente para a entidade que organiza este debate, os professores, que é enquadramento. Sampaio da Nova, no mesmo debate recente sobre o tema em que participou com o Cínio Lima, refere que, no seu entendimento, a ausência de referências ao professor no documento deixa antever, esta é a citação, mais dificuldades e mais burocracia ao invés da sua valorização. Esta valorização é claramente um dos aspectos críticos para o sucesso de qualquer processo educativo. Face à dispersão de tutelas, mesmo que a gestão da carreira permaneça para já central, parece-me estarmos perante um mínimo nível de liberdade docente. Por exemplo, quer a questão da contratação, já referida pelo Dr. Santana Castilho, quer a questão que também está implícita no contrato, de transferência de docentes entre escolas. Imaginemos, por exemplo, um cenário em que a contratação, a colocação de docentes, não a contratação, em vez de ser feita e solicitada pelos agrupamentos de escolas, passa a ser feita pelo município. Depois, quando é que cada docente vai? Quem decide? Que interesses intervêm nesse momento? E se, em aprofundamento futuro deste processo de municipalização, os docentes acabaram por ser transferidos para o município, então toda a autonomabilidade operará, muito dependente de cada reforço local. E até os docentes poderão ganhar alguma coisa em alguns municípios, digo eu, poderão ter mais alguma. Exatamente, portanto, um outro poder negocial. Já agora, isto é uma parte, estamos num sindicato, mas sempre tive como opinião, cada vez mais, quanto mais este contexto se aprofunda,
que os docentes têm cada vez centrais mais a sua defesa, não na defesa de si próprios, mas na defesa da profissão e do alvo da sua profissão. Eu sei que há uma palavra feia no hostel, que é a palavra ordem, que custa a ouvir, mas realmente a discussão sindical não tem sido muito positiva. E sendo centrado no discurso na defesa do docente, não na defesa da educação, que é o nosso superior lição, acho que mais do que nunca começa a ser de toda a importância. Muito importante o possível sucesso deste processo serão os Conselhos Municipais de Educação, sua composição e efetiva capacidade de intervenção. A nota positiva é que tal parece ir estando a ser efetivamente considerado, particularmente mas embora para as autarquias que o aceitem, dando nesta ordem a possibilidade de emissão de pareceres vinculativos, que deveriam ser o mais alargados possíveis. Neste contexto, Sampaio da Nova refere que é preciso ainda pensar em ordens locais que deem coerência a este processo de decisão, reforçando a linha do que o ensino mínimo vem defender a criação de conselhos locais de educação, nos quais o município participa, mas não domina completamente, como acontece nos atuais Conselhos Municipais de Educação. Para terminar, eu tinha tentado, inicialmente quando me fizeram este desafio, eu tinha tentado não querer ser um velho do Restelo, com um discurso pessimista, mas realmente não é fácil. Não resistia a terminar com um texto, que embora não se aplique num contexto tanto direto atual, em que será o caso aqui no nosso município, os interesses serão outros e as manobras serão outras, mas não deixa de ser interessante que isto é um texto citado por David Justino, de Teófilo Ferreira, na sequência de uma primeira política descentralizadora a partir de uma proposta inicial do António da Costa, através de um decreto de agosto de 1870. Já agora, já há data, fazendo a ponte para o discurso do Ministro Ferreira Maduro, o Primeiro-Ministro da Instrução Pública, na altura, apontava como primeira, entre as mais importantes causas de atraso educativo para a organização centralizadora, que bloqueava a concretização do desígnio de uma educação nacional. Por isso, enunciava como objetivo principal desse diploma a descentralização da instrução primária para a totalidade. A consequência, de acordo com Teófilo Ferreira, à data da relator da publicação em ensino e professor primário e diretor da Escola Normal de Marvila, e que acaba por referir e refere num discurso na sessão de 26 de julho de 1890, a respeito deste processo. Diz ele, é um bocado longo, peço perdão, vou tentar ser rápido. Senhor Presidente, é necessário que nos convençamos que a província não é Lisboa. O que se passa nos concelhos sertanejos com os professores de instrução primária é simplesmente horroroso. Todos os meus colegas, com mãos súplices e levantadas, imploram e reclamam a centralização do ensino. Queremos depender do poder central, mas não desejam, de modo algum, continuar subordinados à nefasta interferência das corporações administrativas e dos seus lugares. Quando eu aplaudi e sustentava na imprensa a descentralização do ensino primário, confiava que as localidades compreenderiam facilmente a importância dos serviços que lhes entregavam e que se dedicassem cordialmente aos melhoramentos compatíveis com os seus recursos orçamentais, dotando convenientemente da instrução primária e atenuando eficazmente as desgraçadíssimas circunstâncias económicas em que se debatia a nobilíssima classe do magistério oficial, digna da melhor sorte e merecedora das intenções e prerrogativas que, em todos os países civilizados, são dispensados e cuidadosamente mantidas a esses indefesos pobres do progresso. Mas, com pesar, confesso, não sucedeu assim. A descentralização é, pois, em teoria, surpreendente, magnífica. Já confessei quantos encantos me mereceu. Fui até um dos seus mais convictos apostolizadores, onde depreende vários escritos. Mas hoje mudei de opinião, pois são os próprios professores que solicitam e almejam o advento do sistema contrário. Esta é que é a verdade. Estas razões e estas arbitrariedades não resultam somente das faltas em que muitas câmaras do país incorrem, demorando meses e meses o pagamento de vencimentos e gratificações aos professores primários, mas ainda das flagrantíssimas injustiças com postergam sacratíssimos direitos adquiridos nas nomeações efetuadas por tais corporações. Algumas câmaras há até que se comprazem em realizar a lenda atribuída a Rodrigo da Fonseca, a lista graduada dos concorrentes a quaisquer cadeiras vagas é voltada de baixo para cima, de sorte que os últimos classificados ficam sendo os primeiros. A verdade é esta. O nosso povo não se achava preparado nem educado para descentralizações de nenhuma espécie. E por isso, o sistema implantado em 1878 deu resultados quase nulos, como todos sabem.
O que se hão de fazer às câmaras municipais, os presidentes dificilmente arriscam o seu nome. O que eles mais pensam é em colocar nas escolas os idóneos, desgraçadíssima invenção da Lei de 1878, filhos dos seus compadres, sem habilitações de espécie alguma, preterindo por 1000 modos os direitos legítimos dos professores dignos e honrados, e mais nada. Dizemos isto de Teófilo Ferreira, obviamente que o contexto de hoje em dia é completamente diferente, as agendas são outras, os interesses são outros, mas as vítimas são as mesmas. Exatamente. Os contextos são completamente diferentes, mas os interesses poderão ser completamente outros. Não, e aqui neste caso, como muito bem referido do próprio António Castilho, não tanto das autarquias, que até poderiam perfeitamente dispensar, em grande parte, os povos, mas de outras agendas muito mais ocultas, mas que nos vão pouco a pouco entrando pela vida adentro. Obrigado.